Olá, você! Saudações prevencionistas! Você está no canal da MP Cursos e Palestras. Aqui falamos de segurança como compromisso com a vida. Uma segurança que valoriza as pessoas. Nós temos um quadro que criamos aqui no canal da MP Cursos e Palestras que nós chamamos de Conversando com o Especialista. E temos sempre convidados especiais. Um tema extremamente importante, atualíssimo na sociedade. Nós vamos falar sobre prevenção de assédios, atribuições da CIPA. Hoje estamos diante de mudanças na NR5. É um tempo de adaptação. Mas é preciso esclarecimentos. Precisamos entender a CIPA dos tempos modernos. Inclusão de atribuições. Uma dessas, a prevenção de assédios. No sentido amplo, não é apenas a prevenção do assédio sexual, mas de outros assédios que podem ocorrer dentro das organizações empresariais. Para conversarmos sobre isso, nós temos um convidado especial. É o Nestor Neto. O Nestor já é bem conhecido na área de segurança do trabalho, eu tenho acompanhado o trabalho dele aí pelas redes sociais. Ele é técnico em segurança, também tem formação superior em segurança do trabalho. Já escreveu 4 livros. Ô, Nestor, ó, tu tá afiado aí com a parte de escrever livros. Bonito isso aí, né? Deixando um conteúdo interessante. Tem um blog de segurança do trabalho, bem conhecido também. E se dedica na parte de programas de segurança do trabalho, comportamental e cultura de segurança. E eu, conversando com ele, vendo o trabalho dele, eu observei que ele gosta muito do tema da CIPA. E eu, professor Márcio Padilha, que já formei mais de 550 grupos de CIPA em organizações empresariais, venho caminhando com esse assunto e também quero ter outros pontos de vista. Evidentemente que eu estou também aprendendo com essa história, porque isso é novo para todos. Então a gente está evoluindo. Então, primeiramente, a nossa saudação ao nosso amigo Nestor Neto. Satisfação em tê-lo aqui no nosso canal da MP Cursos e Palestras, Nestor, com o nosso quadro Conversando com o Especialista. E você, então, é o nosso convidado para falar sobre o tema da CIPA, que na verdade agora é CIPA-A, que foi incluído, então, o tema da prevenção de assédios. Nestor, seja bem-vindo. Legal. Bom, eu quero agradecer, né, ao Márcio pelo convite. Quero desejar que o bate-papo seja muito bacana. Eu gosto muito da CIPA, né? E dentre os meus filhos aí, meus livros, um dos queridinhos é esse aqui, justamente dela, da CIPA. Eu gosto muito, né? Estou até atualizando ele aí por conta da mudança, né, da CIPA. Ainda bem que pelo menos a sigla não mudou, né? Pois é. A sigla continua igual, mas tiveram algumas mudanças bem interessantes e hoje a gente vai focar numa das mais polêmicas dela, né? A questão do assédio e outras formas de violência. Sim. Nestor, evidentemente que quando existe uma mudança com essa envergadura, né, constituindo responsabilidades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é preciso ocorrer um preparo para que na formação se estabeleça com transparência o que a CIPA pode fazer com essa nova responsabilidade. Na tua opinião, esse preparo está ocorrendo ou necessitaríamos de um tempo maior para fazer com que as CIPAs começassem a funcionar desse modo operativo? Então, na verdade, o brasileiro, ele adora correr, né? Então, a gente viu isso muito no E-Social também. O governo vinha e dava 2 anos para as empresas se adequarem. E as empresas não se adequaram. E quando estava chegando a época, meu Deus, nossa, já está em cima, não sei o quê, precisamos de mais prazo. Aí o governo vai lá, dá mais 1 ano. As empresas não fazem nada. Quando está chegando, meu Deus, está chegando o prazo. Então a questão não é tempo, a questão é o preparo da parte das empresas, o que a NR9 chamava de antecipação, né? Sim. Se antecipar. As empresas não fizeram isso. A gente tem um problema maior na área de segurança que, normalmente, a fonte de conhecimento para esse tema é o pessoal da segurança do trabalho. Só que
o pessoal da segurança do trabalho não gosta de ler, não gosta de estudar. Então, a gente tem uma gama de profissionais de segurança totalmente perdida dentro das empresas, precisando influenciar as empresas, para as empresas fazer esse papel, né, nessas ações de assédio sexual e outras formas de violência. Então, nem o provedor da informação, que é o profissional de segurança, está pronto, e muito menos as empresas. Estou vendo muitas empresas querendo delegar para si um papel que não é dela. Estou vendo muitas empresas não se preocupando com o essencial. O essencial dessa questão do assédio é você criar uma base. Tem que ter uma base para que haja um canal de denúncias, para que haja um comitê que vai receber essas denúncias, para que haja pessoas qualificadas e prontas para julgar a questão do assédio, que não será a CIPA. O papel da CIPA é outro, né? Eu vejo nos grupos de segurança aí o pessoal totalmente desesperado. Alguém tem slide de CIPA com a questão do assédio? Gente, para que isso? A NR5 é muito clara. O papel da CIPA na questão do assédio sexual e outras formas de violência é tão somente apoiar a empresa nas campanhas de divulgação. Só isso. O cipeiro ele não vai receber nenhum caso de assédio para julgar. A gente estava conversando aqui em off até com o Márcio, né? O quanto esse assunto, o assédio, é sensível. O cipeiro normalmente não tem conhecimento para isso. Então, em suma, o que eu vejo hoje é um profundo despreparo. Está todo mundo despreparado. São poucas empresas que estão preparadas para isso. Esses dias eu tive numa que foi muito interessante, né? Que a gente acertou a questão do treinamento de CIPA e tudo mais. Eu falei para eles, e a questão do assédio? Ele falou, essa questão você não precisa nem de entrar nela, porque o nosso departamento jurídico vai vir na reunião de CIPA para falar sobre o comitê, para falar sobre o canal de denúncia e tal, para orientar a CIPA a como lidar com isso. Eu falei, que legal. Pelo menos essa empresa, né, uma das poucas empresas que sabem qual que é o papel da CIPA, que não é receber denúncia, que não é julgar caso de assédio. É só ajudar a empresa a divulgar as questões de prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência. Como se observa nas mudanças que existem historicamente, Nestor, eu estava até comentando contigo anteriormente, a CIPA ela surge em 1944 e ela vai até 1999 com uma proposta, né? E nessa proposta, até nos conteúdos programáticos, havia a ideia, claro, da prevenção, mas também mesclava, misturava questões de combate a incêndio, de primeiros socorros, o que também causava um certo conflito, né? Porque a pessoa poderia se perguntar, eu tenho que ser prevencionista ou eu tenho que ser um socorrista? Então isso também gerava problemas. Até que em 1999, através da portaria de fevereiro de 99, se estabeleceu uma CIPA exclusivamente com prevenção, inclusive colocando a ideia de um plano de trabalho. Também naquele momento, algumas empresas tiveram algumas dificuldades em se estabelecer no novo modelo e algumas até ainda faziam até há pouco tempo cursos que misturavam até CIPA com combate a incêndio e primeiros socorros de maneira equivocada. Então, esses momentos de mudança, que nem você falou, eles passam pelas fases dos despreparos, até adaptar-se ao novo modelo. Agora você mesmo se referiu que não se pode atribuir uma responsabilidade tão pesada ao cipeiro sobre um tema tão delicado e estratégico dentro da organização empresarial. Mas o que tem de positivo nessa história é que, por algum momento, a sociedade se deu conta de que é preciso, sim, através da legislação, criar limites para aquelas pessoas que ainda não evoluíram de maneira comportamental no trabalho e que se excedem com assédios, que são dos mais variados tipos. Mas é importante que você tenha se referido que não podemos sobrecarregar a CIPA sobre uma responsabilidade que é de uma gestão, que é de uma alta administração, que são dos gestores, que são da liderança. Então, desse modo, a CIPA estaria ali, claro, auxiliando no processo, mas não como protagonista para fazer esse movimento acontecer, né? Seria isso que você referiu, né? Exatamente. E eu acredito que até esse papel de assédio para a CIPA não cai muito bem. Eu acredito que o ideal seria a empresa, o governo, né, as entidades,
trabalharem no conceito de fazer com que as empresas implementem o conceito de segurança psicológica, que é um conceito muito mais abrangente e que aborda todas as formas de assédio, todas as formas de violência, que ajuda a empresa até com outras questões que até hoje não funcionam muito bem, como é a questão do direito de recusa. Olha que coisa básica o direito de recusa. Está nas NRs há décadas e até hoje não é implementado. Se a gente viesse com uma abordagem mais ampla de segurança psicológica, a gente poderia colocar tudo isso no mesmo pacote e lidar com tudo isso da mesma forma. Né? Só para os colegas que não sabem o que eu estou falando, direito de recusa, basicamente é o seguinte, e ele está presente lá na NR1 atualmente, é o trabalhador se recusar a trabalhar numa área de risco inaceitável. Tem muita empresa que o trabalhador não pode se recusar, porque se ele se recusar, ele é mandado embora. Isso é questão muito básica. Sim. E é uma questão bem similar ao assédio. Que o trabalhador chega lá, humildemente, eu não tenho como trabalhar não tem ponto de ancoragem. E o empregador fala, cara, te vira, eu te contratei para você fazer. Isso não é uma forma de assédio? Sim. Isso é uma forma de assédio. Então, se a gente abordasse o conceito de segurança psicológica mais amplo, a gente resolveria essas questões. E não focar unicamente na questão de assédio sexual, que já era crime também. Já era crime. Não existia uma legislação específica dentro da empresa, mas já era crime. Eu também, como prevencionista, eu acho que o excesso de legislação, às vezes, acaba até mais atrapalhando do que ajudando. Imagina só se fosse criar uma legislação dizendo que é proibido matar no trabalho. Não, gente, isso já está lá no Código Civil. Sim. É proibido matar, em qualquer situação. Inclusive no trabalho, inclusive no banheiro, inclusive na concessionária, inclusive, entendeu? Então, esse excesso de legislação, em muitos casos, mais atrapalha do que ajuda. Eu entendo esse novo momento, né? Um papel, ultimamente tem se falado muito nisso, né? Parece que tem se buscado tipo uma reparação histórica em relação às mulheres. E essa lei, ela acabou, parece que veio nessa direção, né? Mas eu não gosto de separar o mundo em caixinhas. Caixinha da mulher, caixinha do negro, sim, caixinha do homossexual, caixinha do branco. Por isso que eu acredito que uma abordagem de segurança psicológica seria bem melhor. Mas, infelizmente, não é o mundo que a gente tem, que nós temos agora, né? Nós temos esse enorme pepino aí da questão do assédio para resolver nas questões nas empresas. Pouca gente ainda preparada para lidar com isso, mas igual o Márcio falou, é isso que tem para hoje, né? As empresas vão ter que se adequar. Como você falou, já existem legislações que dão base jurídica para fazer com que o trabalho seja mais saudável, né? Então, essa questão que você falou de direito a recurso ao trabalho também vem nessa ideia de que o trabalhador não precisa se sentir constrangido quando se sentir inseguro e não deve ser punido pela empresa porque ele argumentou que naquela condição ali estava desfavorável e poderia colocar sua vida em risco até a vida de terceiros. Então, no Brasil, que nem você falou mesmo, o Nestor, nós temos aí um número muito grande de legislações protetivas, né, que já dão natureza suficiente para a execução de um trabalho seguro. O que, evidentemente, as pessoas já vão nos acompanhar, sabem disso, falta uma fiscalização maior, uma aplicabilidade maior e às vezes até um entendimento. Por exemplo, historicamente, se a CIPA for valorizada a partir dos princípios da alta administração de uma empresa, e que os gestores, muita gente fala, quando a gente fala em preparação dessa nova CIPA, a gente também tem que falar da preparação dos novos gestores aos novos tempos, né? Porque, que nem você se referiu, para que uma lei para falar da obviedade e do respeito à vida, né? Ainda nós vivemos num país em que é necessário escrever a obviedade e colocar com transparência, porque existe o desrespeito, infelizmente, né? Mas, de todo modo, a gente poderia dizer o seguinte, estamos diante de uma nova CIPA, né? A gente que, por exemplo, eu não fui consultado, você não foi consultado, quem criou a lei possivelmente seja alguém que não esteja a mesma vivência que a gente tem do dia a dia, ouvindo as pessoas, indo nas empresas e tal. Enfim, a nós cabe o dever de compreendê-la, colocá-la claramente às pessoas sobre o que diz essa nova legislação.
E também fazemos um alerta para que as CIPAs também, dentro das suas situações, não desvirtuem a própria proposta dessa mudança, né? Porque, que nem a gente falou no início, não vamos sobrecarregar as pessoas e daqui a pouco a CIPA, em vez de fazer a prevenção, está discutindo questões que são estratégicas do RH, que são estratégicas da política empresarial, do modo operativo que se deve ter através digamos assim, da visão e valores dos próprios gestores. E corremos o risco, se a CIPA for mal interpretada, essa legislação, de termos aí um problema sério, onde a CIPA pode se perder no sentido maior, que é protagonizar uma prevenção mais ampla, no sentido mais holístico. E que não fique focado exclusivamente num ponto, sobrevalorizando aquele ponto como se fosse o essencial, né, Nestor? Por aí passa o desafio de formar essas CIPAs para que elas realmente cumpram o seu papel como foram colocados na proposta inicial. Exatamente, e fica um papel muito grande para a empresa, porque não adianta eu fazer campanha anti-assédio se eu não tiver criado antes o comitê que vai receber as denúncias de assédio. Sim. Precisa de uma estruturação primeiro, né? Exatamente. Não adianta eu criar a campanha de assédio e botar a CIPA para divulgar antes da empresa ter os canais de denúncia formalmente designados. Então, as empresas têm uma missão de criar esses comitês que vão receber essas denúncias e de criar os canais de divulgação. Essas pessoas que vão fazer parte desses comitês que vão receber as denúncias de assédio sexual e outras formas de violência, logicamente, tem que ser pessoas muito bem selecionadas, tem que ser pessoas que entendem juridicamente o peso que isso tem, inclusive a própria legislação, né, a lei 14.457, ela diz que a empresa vai lidar com as questões de assédio, mas não isola a necessidade dessa empresa de pegar uma denúncia de assédio e repassar para a polícia. Então, até que ponto a empresa vai lidar com essa questão dentro da empresa, até que ponto que a organização vai pegar aqui e se vai entregar na mão da polícia. E ainda assim, agir. Aí a pessoa sofreria sanções em 2 lugares, né? Sanção da empresa e sanção por parte da polícia. Entendi. Ou seja, eu preciso ter pessoas suficientemente capazes de fazer todo esse julgamento e de atuar o Sidney Dekker ele chama de cultura justa, né? Eu preciso criar um comitê que vai receber, que tem esse conceito em mente, cultura justa. O que é justo fazer nesse caso, né? Então, eu consigo ver a legislação, ela não disse quem serão essas pessoas que vão fazer parte do comitê, mas eu consigo perceber que provavelmente ficaria muito bem nas empresas. Tem algumas pessoas ali de gestão de pessoas, do RH, tem algumas pessoas do departamento jurídico, e se a empresa tem um serviço de psicologia do trabalho, com psicólogo do trabalho bom, tem muito psicólogo do trabalho que não entende nada de segurança e nem de gestão de pessoas, mas se tiver um psicólogo do trabalho bom, eu acredito que também seria boas pessoas para avaliar, para fazer parte desse comitê. Então, empresa, se tiver algum empresário, técnico de segurança, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é cuidar do comitê. Tem que ter o comitê, porque não adianta ter um site com um botãozinho para o cara fazer denúncia, se não tiver o comitê que vai julgar essas denúncias. Sim. Depois chega essa denúncia na doida, você vai pegar essa denúncia e vai dar na mão da CIPA. Gente, a CIPA não tem preparo para lidar com isso. Assédio é crime. Crime, a gente não pode dar isso na mão da CIPA. Então, esse é o papel principal da empresa agora. Cria o comitê. Criou o comitê, define os canais de denúncia. Como é que vai ser feita a denúncia? Vai ser feita através de um botão no site? Ou vai ter algum ponto... Porque tem empresa, e eu já passei algumas assim, os trabalhadores têm medo de ir lá no site da empresa e denunciar. Será que além de ter um botãozinho lá no site para fazer denúncia, será que não seria importante ter alguma pessoa ou algum setor confiável no qual as pessoas pudessem fazer... Garantia de sigilo. Exatamente, a garantia de sigilo. Esses dias eu tive numa empresa que o trabalhador me disse o seguinte, eu não confio nos canais de denúncia da empresa. Eu falei, é mesmo? Você não confia? Eu falei... O que te levou a não confiar? Ele falou, o negócio é o seguinte, já aconteceu casos de um colega nosso ir lá no site fazer uma denúncia, poucos minutos depois, o líder do cara já sabia que ele tinha denunciado seu próprio líder. E lógico, né? Esse cara
foi perseguido pela liderança, foi posto na geladeira, viu todos os colegas ser promovidos e ele não. Então, a questão é muito delicada. Muito sensível, né? Muito sensível. Porque daí... E não é apenas a questão da CIPA. Sim. Primeiro ponto é a empresa criar uma estrutura para poder lidar com isso. Muito boas as suas considerações, Nestor. São alertas que são feitos para que o trabalho seja bem feito, com seriedade, com transparência, com ética, com isenção também, né? Porque, que nem você falou, dentro de uma empresa já tem todo um digamos assim, tem os vícios dentro da própria empresa. Tem os corporativismos que se estabelecem, né, em defesa desse ou daquele. Nem sempre o poder moderador vai estar equilibrado, né? Então isso tudo precisa ser muito bem cuidado. Por isso que a importância também de contratar externamente uma empresa que tem uma isenção e que se propõe a fazer um trabalho com justiça, né? Para que não haja assim digamos assim, uma situação que venha a trazer um prejuízo exatamente para aquela pessoa que quer melhorar, né? Às vezes aquele que faz a denúncia, que quer evitar um tipo de comportamento inadequado, seja por assédio sexual, assédio moral ou de qualquer outra natureza, que ela não seja vista como uma inimiga da empresa, né? Como alguém que esteja ali atrapalhando aquele modelo que, embora equivocado em alguns aspectos comportamentais, ele está ali estabelecido há muitos e muitos anos. E muitas pessoas podem achar normal aquele tipo de comportamento e que ele pode ser inadequado aos novos tempos. Bom, nós estamos conversando aqui no canal da MP Cursos e Palestras com o nosso amigo Nestor Neto. Que bom, Nestor, você está conosco aqui. Nesse quadro que nós denominamos chamar de Conversando com Especialista, que para mim você é um especialista, né, Nestor, né? Você é uma pessoa da área de segurança, que está aí há muitos anos trabalhando com prevenção, divulga, sabe utilizar as redes sociais, espalhando os teus conceitos. Eu tenho visto que o teu trabalho é muito bacana e continue assim, né? E quando a gente está levando a comunicação as pessoas, eu como palestrante, como professor, sempre entendo que nós temos uma grande capacidade em transformar. Dar uma nova forma, transformar, revigorar com um novo jeito. E se a gente pode ensinar corretamente, para que não haja equívoco nesse tema da prevenção de assédios, nós vamos fazer. E a gente sabe aqui, por isso que o tema é bastante delicado. Porque quando a gente abre esse leque de quais as possibilidades de assédio sexual, moral, a gente vai chegando em muitos pontos, a questão racial, muitos pontos em que pode ser considerado assédio. Então, abre-se uma possibilidade muito grande. Até eu sempre digo assim nos treinamentos que a gente faz para os gestores de liderança nesses novos tempos, olha, pensa na palavra que você vai usar hoje. Que aquela palavra ela pode ser bendita ou maldita. E a palavra é a mesma. Depende de como é interpretado por quem recebe aquela informação, né? E depois que for mal interpretado, até tu explicar que não foi essa a intenção que você teve, você pode ter já ofendido alguém, arrumado uma encrenca, até em alguns casos até perder o emprego ou ser processado criminalmente por uma ação, por um momento infeliz da tua trajetória profissional. Então, nós temos que pensar que quando falamos em sensibilidade, para fazer com que as pessoas se comuniquem com outras pessoas, seja em nível individual ou num trabalho de grupo, que haja uma palavra muito bonita que a gente pode falar a qualquer tempo. Ocorra a vigilância. Porque alguém um dia falou, pense antes de falar, para não pensar depois que falou, que você falou errado. E o seu erro trouxe consequências horríveis. Pode ser para você, ou pode ser para alguém. Então, nós caminhamos sobre uma linha muito, muito sensível, que exige um equilíbrio como um artista circense, que não pode cair diante do espetáculo. Então, daquilo que a gente vai falar,
há que se ter a vigilância. Então, o grande desafio é a gente explicar para as pessoas, que nem você falou no início, que a CIPA não pode agora se colocar numa posição de uma responsabilidade extra à principal dela, com uma dosagem errada. Porque já existem, por natureza, quando uma empresa se estabelece, ela tem uma alta administração, ela tem um segundo escalão, ela tem cargos de gestores, supervisores, onde intrinsecamente, pela proposta de missão, valores, a empresa deve prezar por toda essa prevenção de assédios da maneira mais nobre possível. Então, se chegar a CIPA, é porque, vamos pensar uma palavra muito antiga que a gente sempre ouviu na área de segurança do trabalho. É melhor, uma frase na verdade, né? É melhor prevenir que remediar. Então, se lá no aspecto de prevenção não foi bem esclarecido o papel do gestor, a alta administração não se comprometeu, isso vem a respingar num canal de denúncia de uma CIPA, num canal de denúncia de uma empresa, seja ela através de uma ouvidoria feita na CIPA ou não, é porque a empresa tem que rever os seus valores. Né, Nestor? Então nós temos que pensar assim, ó, prevenção de assédios, no meu entendimento, antes de passar pela CIPA, é sim compromisso da alta administração. Você pensa dessa maneira também, Nestor? É compromisso de alta administração, prevenção de assédios? Sem dúvida, e é por isso que o papel da alta organização vem antes do papel da CIPA, né, em preparar o terreno para a CIPA ser a divulgadora das campanhas. E a lei ela diz que a empresa tem que fazer pelo menos uma vez por ano uma campanha anti-assédio. Eu fiquei pensando, né? Imagina numa empresa que nunca teve um caso de assédio, uma empresa que tem uma cultura de segurança madura. Você tem que encontrar uma linguagem para falar sobre assédio sexual lá, numa empresa que nunca teve nada e que, por ter uma cultura madura, talvez não terá. Sim. Por outro lado, você tem que falar dessa mesma questão numa empresa que tem um nível de cultura bem baixo. O Hearts and Minds, né, que é uma estratégia que a gente usa para medir cultura de segurança, ele diz que a cultura de segurança tem 5 níveis. Né? Mas você chega lá no nível 1, você tem que falar sobre esse mesmo tema, assédio, mas agora com a empresa de nível 1, onde o assédio sexual realmente já acontece, já teve alguns casos, etc, etc. Olha que coisa, olha o tanto que é sensível isso. Você precisa encontrar a abordagem adequada, e daí, o Márcio até falou sobre a empresa contratar profissionais qualificados, eu concordo plenamente. Porque você precisa encontrar a abordagem apropriada para o nível de maturidade de segurança que a empresa está. Se a empresa que está mais madura, a abordagem pode ser um pouco mais soft. Se a empresa é uma empresa que tem uma cultura imatura, a abordagem precisa ser um pouco mais pesada e talvez um pouco mais direcionada naqueles pontos quentes, onde as coisas realmente estão acontecendo. Então você percebe que não existe, igual os colegas falam, me dá um modelo de slide. Não é isso, gente. Não existe resposta pronta para lidar com a questão do assédio na empresa. Com certeza. Cada empresa tem que entender os parâmetros básicos que a gente já falou aqui, que é o quê? Criação do comitê, criação dos canais confiáveis, comitê confiável, CIPA para ajudar a divulgar. Criou tudo isso, aí você consegue trabalhar esses pilares em cima da cultura organizacional que a empresa tem, em cima da realidade que ela experimenta, para que as ações sejam especificamente adequadas ao nível de cultura de segurança que a empresa está. É aquela mesma questão, né? O que pode ser um veneno, também pode ser um remédio. Depende da dose. Sim. Se você usar a dose inadequada em determinada empresa, pode fazer mal. Então é preciso que a abordagem anti-assédio, digamos assim, esteja bem calibrada com o nível de cultura que a empresa está. E para isso, entender o nível de cultura de segurança, conversar bastante com o consultor, se é que a empresa vai contratar um consultor externo, é fundamental. Com certeza. E a gente pode pensar assim também, ó, quando a gente fala nessas várias possibilidades de assédio sexual, assédio moral, nós temos aí um exemplo assim que precisa ser bem clarificado assim.
um funcionário, digamos que ele trabalha no setor de marketing lá de uma empresa, ele recebe muita pressão por metas e tal, e tem que ligar para tantos clientes e tal, e tal, 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 tal. De repente, para aquele funcionário, X ligações é normal. Para outro, quando o chefe for cobrar, ele pode achar excessivo. Vejam só como isso pode ter uma natureza interpretativa. O mesmo fato pode ser interpretado de maneira diferente. Como as palavras também podem ser ressignificadas sobre a escuta daquele que está ali, né? Então, a empresa ela vai ter que ter uma grande capacidade de criar mecanismos de baliza para dizer, olha, isso é aceitável, isso não é aceitável, né? E aí entra a questão que a gente comentou, Nestor. Assim, aquele compromisso de alta administração de fazer um alinhamento, reuniões com alta administração, segundo escalão, supervisores. E também, vamos deixar bem claro que a gente está falando aqui em assédios, assim, como se fosse algo hierárquico, de repente, assim, que possa vir pelo poder, da hierarquia, alguém que tenha cargo, sobreponha sobre outra pessoa, que esteja numa posição subalterna. Mas podemos pensar também no assédio transversal, colega para colega, brincadeiras inadequadas, ofensivas e tal, que também podem ocorrer, podem ser interpretadas como assédio. Por isso que no início do nosso bate-papo aqui com o Nestor, nós falamos quanto esse assunto é delicado, sensível, de natureza interpretativa, que se não for bem trabalhado dentro de uma empresa, corre-se o risco de ser uma artimanha para muitos conflitos dentro das empresas, se não houver um esclarecimento sobre qual o verdadeiro papel da CIPA, onde é que a CIPA pode atuar, qual o limite dela, e onde é que está, de fato, a grande responsabilidade da gestão empresarial. Porque esse é o grande desafio, estabelecer parâmetros. Ó, isso aqui é do RH, pertence à alta administração, isso aqui é um papel do gestor, esse aqui é uma relação que engloba valores coletivos e, portanto, afere a todos. Então, esses esclarecimentos... Eu estou imaginando uma coisa aqui, Nestor. Talvez tenhamos um período de tempo bem longo, a partir de 2022, dessa lei 14.457 de 2022, um período bem longo que atravessa até décadas para amadurecer. É provável. É bem provável. Devido à complexidade do tema. É bem provável. É um assunto complexo, que as empresas ainda não estão sabendo como lidar com ele, e que é um assunto que está em movimento ainda, porque a gente consegue ver, né, que hoje, principalmente a partir da cultura woke e tantas outras coisas, esse assunto ele está movimentando. Ele está movimentando. Então, a gente vai ter um período de adaptação bem longo. Eu não acredito, tinha colegas falando, essa lei vai ser revogada. Eu não acredito em revogação da lei, ela não será revogada, até porque essa lei, a partir dela, já foi alterada a CLT, já foi alterada a NR1, já foi alterada a NR5, já foi alterada a NR31, já foi alterada a NR38. Então, essa lei, aceite, ela veio para ficar. O nosso desafio agora é entender como implementar isso. E, de novo, volta aqui, a base é a empresa fazer o papel dela. Criar esses comitês, criar um ambiente de segurança psicológica. A segurança psicológica é a pessoa ter a segurança interpessoal, sim, para que ela possa falar sobre isso. Uhum. Não adianta nada a empresa ter um comitê bonitinho, ter um botão de denúncia no site, se a pessoa não tiver segurança para isso. Então a empresa tem que trabalhar. Como é que a gente vai fazer para a gente ter segurança psicológica na nossa empresa, para que o trabalhador sinta a segurança interpessoal para poder falar sobre isso? Olha que complexo, né? Entendi. Isso pode ser construído, lógico, a partir do primeiro momento da escuta, né, das empresas passarem a escutar as pessoas para entender onde é que estão os focos de problema. É por isso que a gente falou aqui antes, Márcio. A abordagem para esse assunto, ela depende muito do entendimento em que nível de maturidade a cultura da empresa está, porque dependendo do nível, você pode ter abordagens totalmente diferentes. Por isso que, de novo, os colegas, não adianta buscar a solução pronta nesse momento. O que adianta é você entender as ferramentas que existem
e depois olhar para o seu ambiente, e olhar para a sua caixa de ferramentas e falar, poxa, com essas ferramentas aqui, qual delas que vai ser eficaz no meu cenário? Sim. Porque aí você não choca ninguém, você faz um trabalho coerente e um trabalho que vai ter muita eficácia a médio e longo prazo. Até porque o próprio conceito de cultura diz o seguinte, né? Para você elevar a cultura de segurança de uma empresa, você não faz assim. Demora tempo. Só que é preciso trabalho e trabalho para ontem, né? A norma já está valendo e ainda tem muita empresa dormindo. Algo importante, a gente tem que salientar o seguinte. É claro que existe uma lei, né? Uma lei que é para todos. Mas a diversidade que nós temos no nosso país, de diversidade de atividades econômicas, de culturas regionais, a mesma palavra utilizada aqui em outro lugar pode ser ofensiva. Então tem que ter todo uma preparação realmente, né? Para que aquilo seja bem encaixado. Porque a CIPA, Nestor Neto, nosso convidado de hoje, convidado especial aqui do canal da MP Cursos e Palestras, além disso, a CIPA já tem outros tantos desafios. Eu falo isso como especialista da área de formar tantas e tantas pessoas ao longo da minha vida. A CIPA já tem outros tantos desafios. Olha só. Primeiro, às vezes, a gente tem que pensar assim que ao ressignificar a CIPA como valor, porque em muitas organizações já começa um problema antes disso, dessa lei de prevenção de assédio, que muitas empresas não valorizam as CIPAs, nós vamos deixar bem claro aqui, ou tem por obrigação. Não por um sentido de valor, de uma CIPA ser aliada do empreendimento, de uma CIPA parceira, nem sempre é assim. Às vezes há uma distinção, tem empresas, tem que ter CIPA, essa vai dar problema para mim, tem empresários que têm essa mentalidade, tem funcionários que realmente valorizam a CIPA, entendem o valor da vida, mas tem outros funcionários que também, eles fazem pouco da própria CIPA, não valorizam os próprios colegas de CIPA na empresa. A CIPA não nasce com um plano de trabalho, é muito corretiva, não cumpre a sua verdadeira vocação de planejamento, de elaborar uma estratégia de plano de trabalho que pressupõe prioridades dentro da gestão. Então, a CIPA, pela sua própria natureza, ela já tem os seus próprios desafios a serem cumpridos. Aí é como se tu pegasse uma pessoa que já está doente, muitas vezes, e aí acrescentasse uma nova doença para ela se resolver. Né? Então, essa questão da prevenção do assédio pode funcionar muito bem inicialmente naquela empresa que já tem uma CIPA, como você falou, bem aculturada, estruturada, onde aquilo entra mais naturalmente, porque aquela empresa ela já se preocupou com isso antecipadamente. Mas pensa numa organização que, como você falou, já existe muitos desvirtuamentos em relação a comportamento, já existem muitos deslizes, já foi uma cultura acostumada com desrespeito à vida. Aí você coloca mais uma atribuição para ela, que ela está mal resolvida, e diz assim, resolve. Vocês são CIPA, resolve. Então, se não houver esse entendimento de que não é a CIPA que tem que fazer isso, tem que ser compromisso da alta administração, tem que se estruturar, criando um comitê, depois se estruturando com um canal de denúncia, fazendo um preparativo conscientizando através de palestras sobre qual o conceito de assédio, em que se enquadra, qual o papel de cada um, do gestor, da alta administração, em que condições, conceitualmente falando, o assédio vai ser caracterizado. Não por ato interpretativo, mas por um fato concreto, onde se estabeleça, onde há, por exemplo, se recorrer à própria legislação, ato de culpabilidade, em negligência, imprudência, imperícia, alguma coisa dessa natureza que possa caracterizar como ato faltoso, ou por excesso de poder, de autoridade, algo que vá caracterizar a falta do indivíduo, a falha comportamental. Então, se não houver esse entendimento, corre-se sim um sério risco de termos um problema sério em cima dos problemas já obtidos. Nestor,
Estamos já caminhando aí para o final, mas eu te convidei porque tu gosta do assunto. É um assunto bem interessante, de altíssima complexidade. A gente não vai esgotar isso aqui em uma hora, é uma vida inteira para falar sobre o tema. Mas quem vai nos acompanhar, comece a refletir. Se você é de empresa, como é que está a CIPA da sua empresa? A CIPA da sua empresa está preparada para esse desafio? O que precisa fazer? Quais os caminhos? Então a gente só está dando aqui alguma ideia, mas alguém precisa também mostrar o caminho, né? Eu acho que a gente tem condições, pela experiência que a gente tem, pela bagagem que a gente tem, graças a Deus, pelas contribuições já ofertadas, a gente tem condições de promover essa reflexão dentro da sociedade, dentro das empresas. Nestor, esse é o desafio, né? Exatamente, é o desafio, e lembrando, né, é obrigatório. Daqui a pouco o auditor vai estar batendo na sua porta aí e vai estar perguntando, ei, como é que tá? Vocês já criaram, né, tá lá na atribuição da CIPA, que a CIPA vai ajudar a empresa nas campanhas de assédio. E aí? A CIPA já está fazendo isso? Ela já foi treinada para isso? Sim. Existe o canal de denúncia? Quem são os participantes do comitê? Eu, o auditor fiscal, gostaria de ver quem são os participantes do comitê. Queria conversar com os dois deles. Sim. O auditor pode fazer isso? Lógico que pode, gente. Então, daqui a pouco, o auditor fiscal está batendo na sua porta. Por isso que a gente está falando aqui. Tem muita empresa que ainda está dormindo, está achando que é só dar o treinamento para a CIPA. Não é. Você precisa ter uma abordagem mais profunda, né, para criar toda a estrutura para poder... que a CIPA, no final, é uma das últimas coisas que vai ser feita, é a CIPA falar sobre isso. Antes tem que ser feita a estrutura, né? Comitê, canal de denúncia. Se preparem, o auditor fiscal pode bater sua porta perguntando sobre isso. E sem falar, né, no sofrimento que é para as pessoas que eventualmente possam estar passando por isso. Nestor, como é que a gente lida com isso até lá? Minha empresa está se estruturando. Cria canais de grupos de debate. Leva a pessoa... Normalmente funciona melhor com auditores externos, tá? Leva o Márcio, leva eu, leva outra pessoa. Não precisa ser nós, não. Leva outra pessoa da sua confiança para conversar aí na sua empresa, para saber se na sua empresa tem. Normalmente, quando o consultor consegue criar um ambiente seguro, um ambiente de segurança psicológica, as pessoas falam sobre isso. Eu já participei de várias conversas em empresas onde os trabalhadores contavam situações, até crime. Teve vez eu estar numa empresa fazendo diagnóstico de cultura de segurança. Um trabalhador foi lá e contou um crime num grupo de debate lá, de conversa nossa. Então tem que ser... E normalmente, gente, não funciona com o empregado da empresa, tá? Você pegar um técnico de segurança da empresa, um psicólogo da empresa, normalmente as pessoas costumam não falar para quem é da empresa. Sim. Porque tem medo. Claro. Poxa, eu falo para ele aqui, ele vai ali e entrega para o meu chefe. Então isso normalmente funciona com a pessoa de fora. Talvez seja um bom primeiro passo para começar, tá? Para você sentir a temperatura na sua empresa, para você definir, junto com a liderança da sua empresa, qual é a abordagem mais apropriada ao seu nível de cultura de segurança. Para não, como a gente falou, né, não usar uma superdosagem e acabar chocando as pessoas. Vai ter pessoa querendo pedir demissão com medo. Não, vou sair fora dessa empresa, agora tudo aqui é assédio. Calma, gente. A vida continua, as pessoas vão continuar interagindo, né? Nas empresas que tem política onde as pessoas possam namorar um funcionário, ainda vai ser possível um rapaz ir lá e chavecar uma moça, a moça ir lá e chavecar o rapaz, normal, gente. Continua igual. Assédio é uma condição extrema. Sim. De uma pessoa que foi inconveniente. Passou do ponto. Passou do ponto. Então, se você usar uma mensagem inapropriada ao seu nível cultural, você pode chocar. Então, talvez um primeiro passo seja isso. Leva um consultor, faz uma medição e vê, Nestor, minha empresa não vai contratar um consultor. Então, começa a conversar com as pessoas aí, um a um, para você... Às vezes, na conversa um a um, a gente já consegue ter uma noção ali mínima a respeito da temperatura, do nível de cultura da empresa, para poder começar a trabalhar. Mas isso é para ontem, gente. Já é para estar fazendo. É uma ação que não tem para onde fugir, a legislação já está valendo. Nestor, na minha empresa já tem outros comitês, eu posso usar pessoas de outros comitês? Olha, desde que sejam pessoas confiáveis, gente, é um assunto delicado. Se a empresa lida com isso de forma inadequada, a empresa pode ser punida também.
Escolheu um comitê de pessoas inadequadas. Aí um cara foi lá e fez a denúncia de assédio, a denúncia vazou para todo mundo. Além do cara que a denúncia vazou poder processar a galera do comitê, ele pode processar a empresa também, que colocou pessoas incompetentes para fazer parte do comitê. Sim. Percebe o tanto que isso é complexo? Sim, sim. Complexo, né? Não é impossível, mas tudo isso depende do quê? De tato, de sensibilidade e de encontrar uma abordagem, de novo, que esteja adequada ao nível cultural da empresa naquele momento. Digamos assim, aumentar a proteção e não o protecionismo das atitudes erradas, né? A sociedade precisa evoluir também. Nestor, queria te agradecer, então, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, ver que é muito gostoso, a gente está falando sobre a questão da CIPA, você gosta muito do assunto, eu também sou apaixonado pelo tema, e sempre assim me renovo em cada amanhecer para trabalhar com grupos, para aprender nas empresas, e tudo isso também nos desafia, né? Porque, como naquela música, a Metamorfose Ambulante, a gente está sempre em movimento, né? A vida é movimento, e bom que tenha também novas emoções, novos aprendizados, que a gente possa se motivar também por esses caminhos. E isso também tira a gente da área de conforto, porque tu está dentro de uma determinada direção, daqui a pouco as coisas mudam. Aí você tem que estudar o assunto, você tem que aprofundar, tem que ver o que está acontecendo e tentar entender o propósito dessa nova lei, tentar entender como que se encaixa a CIPA, mas tudo isso também a gente poderia chamar de nova vida, né? É assim que está acontecendo, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Estamos aqui tentando esclarecer ao nosso modo, do nosso ponto de vista, com as bagagens que a gente tem, né? Eu estou na área de segurança desde 1989, 90, né? Faz um bom tempo, né? Tenho toda uma experiência como professor, como coordenador de curso de técnico de segurança do trabalho, como professor de pós-graduação em engenharia de segurança, e ter formado mais de 550 grupos de CIPA. Mas eu poderia dizer assim para ti, ó, é sempre um novo tempo. Eu acordo com aquela ideia assim, ó, eu sei que tem algo para me aprender. Eu vou conversar com o Nestor. Se o Nestor tem um ponto de vista lá que vai contribuir comigo, eu vou escutar o Nestor. A próxima etapa desse trabalho vai ser conversar sobre o canal de denúncia com uma pessoa lá do Rio de Janeiro. Então eu vou tentar aprofundar o que seria um canal de denúncia, como funciona a operacionalidade e do ponto de vista de uma terceirização, né? Não internamente, mas quando uma empresa contrata uma empresa de fora para que de forma isenta possa fazer as análises de maneira moderada, equilibrada, para tentar ser justo naquela circunstância onde houve uma denúncia, né? Então eu vou tentar evoluir e aprender também com esse assunto. Então eu queria então te agradecer imensamente a tua colaboração. Eu já conheci o teu trabalho no LinkedIn aí, teus vídeos ali, achei muito legal. Tu tá aí colocando o teu parecer, ideia, sendo inovador também, criando o teu blog. O livro que tu escreveu foi sobre segurança? Sempre sobre segurança, Nestor? Sempre sobre segurança. Tem esse de CIPA que eu mostrei, tem outro que chama Segurança do Trabalho, Os Primeiros Passos. Tem um que é Nova Visão de Segurança, Um Olhar Brasileiro, que eu sou coautor dele. E tem um livro do finado PPRA também, né? Que não existe ainda, que deixou de existir. E tem um outro livro, que é o livro que chama Comportamento Seguro, a Teoria e a Prática para a Operação Segura. A gente gosta disso, de brincar, de escrever. Que coisa boa. Criar. Que coisa boa, que seria sempre assim. Eu também, eu tenho um livro que eu escrevi em janeiro de 2020, que é um livro chamado Segurança do Trabalho, Compromisso com a Vida, que está na plataforma Amazon desde janeiro de 2020. Então, lá eu faço relato da minha experiência profissional, mostrando que a segurança é um compromisso permanente com a vida, não só do ponto de vista do comprometimento com a ação no ambiente de trabalho, com o comportamento seguro, mas que se estende ao trânsito, se estende ao comportamento em casa, porque muitos acidentes acontecem no lar também, as pessoas se descuidam também. Então esse compromisso com a vida, ele precisa de um olhar vigilante holístico, global, digamos assim, né? Então, sob essa ótica, eu escrevi esse livro também, fico
Fico feliz também por ter feito essa experiência, então te parabenizo também a tua ideia de escrever livros, que quando a gente escreve um livro a gente se debruça sobre aquele tema, aprofunda e gera contribuições para os nossos leitores. Tá? Então eu agradeço imensamente, foi um prazer tê-lo aqui, Nestor, no canal da MP Cursos e Palestras, no nosso quadro que nós chamamos de Conversando com o Especialista, em sua terceira edição. É um canal novo, mas eu convido a você, que vai depois, o Nestor vai compartilhar também o nosso bate-papo aqui no canal dele, que você possa se inscrever no nosso canal lá no YouTube. No canal da MP Cursos e Palestras, se inscreva no nosso canal, acompanhe, vão ter outros convidados também, como o Nestor, especialistas no tema, para a gente falar de segurança como vida. Falar de segurança de uma maneira afetiva e dizer que, claro que precisamos de leis ainda, mas haverá um tempo que estaremos tão evoluídos, o Nestor, que o nosso afeto natural, o nosso respeito vai ser tão tranquilo, tão saudável, que a lei ficará ali do lado. Mas o que estará dentro da gente é o compromisso com a vida. E isso é natural. Isso é autogestão. É que nem aquela velha história. Alguém pode pedir a alguém, coloca o cinto de segurança no carro, mas existem pessoas que já não precisam mais pedir. Elas embarcam no carro e automaticamente já estão evoluídas. Já colocam, porque já está dentro de si. A segurança, quando entrar ao coração, pode até haver a lei, a fiscalização, mas será desnecessária sob o ato da autogestão. Sob o ato da autogestão. Mas como não chegamos lá ainda, nos compete reforçar para que as coisas aconteçam. E aí, através desse espaço como esse, da educação, como professor, como instrutor, falando com as CIPAs, nós vamos, é claro, passo a passo, fazendo as construções, edificando esse novo tempo. Obrigado, Nestor. Foi uma satisfação tê-lo aqui no nosso espaço da MP Cursos de Palestras, Nestor. Foi uma satisfação em conhecê-lo e parabenizar pelo teu trabalho. Legal, eu que agradeço, foi muito bom. Lembrando que a galera que está assistindo no canal do MP, vocês encontram aí na internet, só escrever no tio Google aí, Nestor W. Neto, você encontra a gente. Tem blog, a gente tem 2 blogs, tem um blog de Segurança do Trabalho, NWN, que a gente fala de segurança do trabalho, através do olhar das normas regulamentadoras, leis e tudo mais. Tem um outro site, o site chama nestorwneto.com, que é um canal, a gente tem um desafio lá interessante, falar de segurança do trabalho sem falar de NR. Ah, que legal. Então estimulando a pessoa a desenvolver a sua cultura, né? Exatamente. Internamente, o valor da vida, essas questões todas estão num patamar mais elevado de compreensão sobre a sacralidade da vida. Beto Guedes tem uma música que diz assim: tudo que move é sagrado. Então aquilo que move é sagrado. A abelha fazendo mel, diz a música, né? Então, se a gente prestar atenção na natureza, se a gente prestar atenção nas pessoas, e a gente começar a observar que tudo é sagrado e não pode ser machucado, por isso a função do técnico em segurança do trabalho, que se dependesse da minha nomenclatura, seria técnico em segurança da vida, não do trabalho apenas. Técnico em segurança da vida. Porque se faz prevenção também pela família, se faz pela sociedade, se faz amplamente. E a vida, ela se encaixa no amplamente. Claro que todo mundo entende, técnico de segurança do trabalho e tal, mas quando se está fazendo um trabalho missionário, comprometido com a causa humana, a gente não pode pensar que aquela pessoa é só o crachá que veste, o crachá que coloca. Ela é muito mais do que isso. Ela é um ser humano em movimento, que tem sonhos, que tem aspirações e que não pode ver o seu sonho machucado por um fatídico acidente que muda a trajetória de uma vida. Então, quando a gente faz um trabalho com segurança do trabalho, a gente tem que fazer, primeiramente, Nestor, trazer ao coração. Porque quando a gente toca no coração de alguém, a gente constrói a eternidade.
Eu, quando faço as minhas palestras, a primeira frase que eu falo é o seguinte: levantem os braços, coloquem a mão no coração e diga comigo essa frase. Estamos aqui, eu aponto para essa terra sagrada, para renovar em nossos corações, eu peço que coloque a mão ao coração, para renovar em nossos corações o compromisso com a vida. E peço que levantem, abram os braços e fixem essa frase. Estamos aqui para renovar em nossos corações o compromisso com a vida. E a palavra vida se fala com muita força para que seja ecoada para a eternidade. Para a vida nova. Tá bom, meu amigo? Falo demais, tá? Começo a me empolgar, começo a falar demais. É mal de palestrante, assim eu sei como é que é. Um grande abraço ao amigo aí e felicidades na tua caminhada aí, tá? Igualmente, muito obrigado. A gente se vê numa próxima, se Deus quiser. Tá bom.